Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz de Certeza e aqui eu falo para vocês, né, sobre terapia e sobre como que a gente pode ver a vida, né? Existe várias maneiras de que a gente pode ver a vida e, e na maioria das vezes vocês querem usar uma maneira só para a vida de vocês e eu acho isso muito é, errado, né? Eu também usava e é por isso que quando eu comecei a olhar os vários tipos de lentes que eu poderia colocar nos meus olhos, eu quis mostrar isso para vocês de qualquer forma. Então, hoje eu vou trazer um vídeo aqui mais de como que você pode estar presente. E veja bem, é algo tão é algo tão bom, mas que a gente deixa de lado e a gente deixa de lado sempre, sabe? Quando você é, quando você está em um lugar e você, sabe, não consegue elevar as pessoas em volta de você, é como se você fracassasse. Isso é inconsciente nosso. Quando a gente está num lugar, a gente não gosta da sensação do lugar, ou a gente sente que aquele lugar não é bom, é justamente porque a gente não está conseguindo elevar a percepção do lugar inteiro. Consegue entender? Sabe quando a gente está feliz realmente no lugar? É quando as pessoas estão bem à nossa volta e quando a gente se sente elevado também. Né? Provavelmente você conhece pessoas assim, pessoas que elevam o lugar, elevam o ambiente, mudam quando elas chegam. E isso é totalmente diferente. Então tem como a gente ser dessa forma. Só que para isso a gente precisa olhar para algumas coisas que na maioria das vezes a gente não quer olhar. E toda vez eu falo isso e as pessoas não entendem. Porque não é você olhar erros passados, mas você olhar no teu agora, o que você está fazendo de errado, o que está acontecendo agora que você está escutando esse vídeo, você está mexendo no celular, você não está ouvindo o que eu estou falando, sabe? Você está pensando em outra coisa. A nossa mente, ela é avassaladora quando ela quer destruir os nossos objetivos. E as dificuldades, eu tenho uma grande dificuldade hoje, e a gente vê essa grande dificuldade também nas instituições, né? Quando a gente vê em professores, seja de escolas para crianças, para adolescentes, mas até nas faculdades, professores que não falam com paixão, sabe? Quando a gente, eu não quero ficar numa aula daquela. Quando a pessoa ela não tem paixão no que ela está falando, quando ela não sabe realmente o que ela está falando, às vezes até sabe, mas ela não tem aquilo dentro de si, sabe? Ela não quer viver aquilo, ela não está no agora, ela está só explicando alguma coisa. E é por isso que as pessoas estão cada vez mais desconectadas. Então a gente vai na faculdade mais pro diploma, a gente não vai mais para aprender. Porque também não tem que ensinar. E aqui, se você é algum professor que você é bom, me desculpe, mas você consegue ver essa realidade dentro das faculdades hoje. Infelizmente, porque eles também não foram aprendidos isso. Então, uma vida de realização, ela não vai funcionar se você não tiver essa certeza de que em todos os lugares que você for, você pode levar as pessoas para alguma coisa boa. E não é falando, é estando do lado, é escutando. É o contrário. Quando eu te escuto no consultório, às vezes a pessoa fala, pô, mas você tá me escutando? Mas eu tô, cara. E às vezes eu choro junto, entendeu? Por isso que os psicólogos muitas vezes vão contra mim. É... Porque existe na psicologia que você não pode ter vínculo com o paciente. Isso já é uma mentira, pessoal. Você conversar comigo já é um vínculo. E eu ouvi uma história baita triste tua, você acha que eu não vou chorar, irmão? Entende? E às vezes você realmente não chora. Aí é que tá, aí esse é o ponto. Porque você realmente. Quando foi que você foi criado para esconder todas as suas emoções, para esconder todo o seu sofrimento? E aí você acha que todo mundo foi criado pela mesma coisa? Consegue entender? E você olha as perspectivas das outras pessoas com a sua lente, sabe? Então, do mesmo jeito que você julga as outras pessoas, é porque você acha que elas te julgam dessa forma também. Não é assim que a gente convive com todo mundo? Então, eu quero que vocês olhem em volta e que vocês olhem a geração que a gente tem. Olhem as coisas boas que a gente tem. Um celular, um microfone, um vídeo que eu posso gravar ao vivo. Eu tô de muito longe e tô falando com pessoas do Ceará, de Fortaleza, de São Paulo. E eu tô muito longe delas, eu nunca conseguiria conhecer. Então a gente é a geração que tem mais conforto e é a geração que mais sofre. Por que a gente sofre tanto?
Porque a gente tá aí pro conforto, justamente pro conforto, justamente pro consumismo. Então, a gente olha pro nosso corpo e a gente se identifica com o corpo. A gente acha que a gente é esse corpo. Então, pessoas que são levemente gordas ou pessoas que são magras, a gente olha pro corpo e fala, não, mas eu não posso ser magro, eu sou feio. E não sou... Você não é nada disso. O teu corpo, ele não é você. Entende? Você se identificar com o teu corpo já é um grau aqui do consumismo. Porque daí você vai mudar o seu corpo. Mas o teu corpo, ele não é nada disso. O teu corpo é o quê, no final das contas? É comida. Como que foi que você cresceu? Comendo. Então ele é um aglomerado de comida que você cresceu e você se identifica com isso. E aí a gente tem outra coisa que é pior ainda, que é a nossa mente. E aí a gente se identifica com o corpo e a gente se identifica com a nossa mente. E a nossa mente, a gente se engana porque a nossa mente, a gente acha que ela é as impressões que a gente teve na vida. A gente junta várias impressões da nossa vida e a gente acha que esse montinho de impressões aqui é o Felipe. Não, meu irmão. Eu sou muito mais do que isso, pô. Eu não sou nada do que eu vivi ontem, nem do que eu vivi hoje. Eu sou outra coisa, entendeu? Se eu me diminuir ao ser a minha mente, eu vou idealizar alguma coisa para ela. Consegue entender? Se eu me identifico com alguma coisa, se eu me identifico com o Felipe terapeuta, que é de uma linha tal, que é rígido, que é de direita, que é de esquerda, sei lá. E aí eu idealizei eu mesmo. E aí outra pessoa vem e me critica. Aí eu vou surtar porque ele vai me dizer a idealização que eu não quero. Consegue entender? Porque eu me identifico com uma coisa que a pessoa está falando que eu não sou. E é justamente essa identificação que nos mata. As pessoas não se identificavam antigamente. Consegue entender? As pessoas sabiam disso. Elas sabiam que elas poderiam morrer de uma hora para outra. E hoje a gente olha para isso como um romantismo. A gente olha para isso, pô, mas a gente não vai morrer de uma hora para outra. Nós não. Naquela época as pessoas conseguiam viver o hoje. Mas hoje não. A gente tem um negócio chamado celular, a gente tem um computador, a gente tem internet, a gente tem tudo na nossa palma da mão. E aí a gente se identifica com as coisas que a gente vê. Você passa 3, 4 horas no celular vendo coisas inúteis. Veja se isso já não é uma escravidão. Isso é a pior das escravidões. E você olhando para essas coisas inúteis, você identifica com aquelas coisas e você olha pessoas que você se identifica com elas, então você quer ser igual. E aí você perdeu a coisa máxima da tua vida, a tua identidade. Porque qual que é a tua identidade? Você vai criar uma identidade falsa. E dentro dessa identidade falsa, você vai se frustrar. Obviamente você vai se frustrar. Não tem como ser feliz você criando uma identidade de quem você é se você realmente não sabe quem você é. E aí para quebrar isso é doloroso. Porque você vai para trás e fala, pô, talvez eu não sou isso mesmo. E vai doer. Porque você se identificou por muitos anos. Não tem como você ter 20 anos, você ter 25, 30 anos e você achar que num dia você vai resolver isso. Sabe? Num dia você vai abrir a tua mente e vai acabar com todas as identificações que você fez, todas as caixinhas que você criou na tua cabeça, que era você mesmo, mas não é você. Então é aos poucos. E eu vou te ensinar aos poucos isso. Mas não é no Instagram e não é aqui no YouTube também. E não é 2 vídeos, 3 vídeos que você vai mudar isso. Existe uma coisa chamada gestão do nosso espírito. Sempre existiu isso. Existiu na Índia, existiu na Ásia. E foi esquecida por nós. Porque eles querem que a gente esqueça disso. Como que eu vou gerir tudo na minha vida. Então eu vou gerir o dinheiro, eu vou gerir o meu trabalho, eu vou gerir a forma com que eu vivo, eu vou gerir a minha família, eu vou gerir a minha mulher, os meus filhos. Mas eu não vou gerir aquilo que manda em mim, que é o meu espírito. Só que o meu espírito está trancado a 7 chaves, porque eu me identifico com o que hoje? Eu não me identifico mais com o meu espírito. Eu nem sei o que ele é. Eu me identifico com o meu corpo e com a minha mente. Então o espírito ele foi embora. E a administração interior, ela precisa ser revista todos os dias. No seu interior, entende? No teu espírito. O teu espírito é além do físico, é além do mundo material, é além desse mundo externo que você vive. Então você se engana quando você pensa que você está fazendo algo e vai ficar bem. Consegue entender? Quando eu fizer aquela casa, então eu vou ficar bem pro resto da minha vida, para a eternidade. Quando eu tiver muito dinheiro, então eu vou ficar bem pro resto da minha vida na eternidade. É isso que a gente pensa. Quando eu tiver aquele celular, então eu vou ficar bem pro resto da minha vida na eternidade. Isso foi criado em você desde a tua juventude, da tua infância. E é criada hoje, infelizmente, nas nossas
nas nossas famílias. E isso tem que ser quebrado. É justamente por isso que eu preciso que você olhe para dentro e comece a ver que existe uma coisa chamada espírito. E é nesse espírito que você muda. Então, se o que acontece no teu mundo externo, ele muda o teu interno, ser feliz não vai, é uma coisa que não vai acontecer, entende? Se o que acontece no meu mundo aqui, eu bati o carro e eu vou ficar bravo por causa disso. Pessoal, eu sei que pra vocês não vai ser normal, mas assim, eu não devo ficar bravo por causa disso. Porque eu não tenho controle sobre muita coisa nesse mundo externo, entendeu? Se eu tô dirigindo numa boa, vem alguém bate no meu carro, por que que eu vou me estressar? Entende? Só que hoje a gente leva isso como normal. Então é normal. Então eu vou repetir como os outros são. E é por isso que vem a identificação. Porque eu me identifico com que as pessoas reagem. Então eu começo a reagir do mesmo jeito que elas reagem. Então eu não consigo olhar para o meu interno. Porque se eu tô bem, pessoal, pode bater no meu carro, pode me levar tudo. Pode me levar tudo mesmo. Mas se eu tô bem, se eu tô centrado, se eu tô gerindo o meu espírito, eu sei que eu não sou nada disso aqui. Eu não sou meu corpo, eu não sou a minha mente. Eu sou eterno. Consegue entender? Então agora, se você olha para o mundo físico além do seu interior, você começa a entender que não pode ter controle do mundo externo. Então quando você tem esse controle do teu interno, você começa a largar a mão, você começa a soltar, você começa a abrir para as coisas que estão acontecendo. Você não quer mais controlar o que acontece à sua volta, mas você quer ver o que acontece. Porque você não está vendo, você está reagindo. Toda vez que você se estressa, toda vez que você quer mudar alguma coisa, você está reagindo. Mas quando você começa a entender o teu interno é o quê, Felipe? É o teu espírito, realmente, quem você é. Todas as coisas que te aconteceram, que foram maus, você olhar para isso, você olhar para cada uma delas, você meditar, você encontrar a verdadeira felicidade. E aí sim, quando você se encontrar, você vai olhar para fora e você vai ver a vida fluindo. E a vida vai te apresentar muita coisa boa, meu. Muita coisa boa. E assim, o meu mundo interior é onde fica o início do paraíso. É o início do paraíso. É no meu mundo interior. Porque se você é refém do teu mundo exterior, então veja bem, você é refém do que as coisas que acontecem em você. É a escravidão. É assim, é eu dar de mão beijada para os outros, sabe? É a pior de escravidão. Porque o que é a escravidão? Se não é eu dar o meu corpo, né, o meu tempo, para outra pessoa decidir o que ela faz. Essa é a escravidão. Beleza, essa é a escravidão. Então eu faço as coisas porque o outro manda. Mas quando eu deixo o outro mudar o meu interior, é a pior escravidão. Porque eu posso ser escravo, e eu sou escravo desse mundo também. De certa forma a gente sempre vai ser. Mas no meu interior, meu amigo, e é isso que os grandes santos falam, é isso que, sabe, eu sou católico, mas você olha para a cultura da Índia, para a cultura budista, é isso que eles falam, o meu interior, meu amigo, você pode me matar, mas o meu interior ele está salvo. Quando você sente isso, você quer levar para os outros, e aí você vai aprender a viver hoje, você vai chegar numa roda de amigo, tudo vai ser bom, até aquele assunto que você não quer ouvir, porque você não vai se identificar com aquilo. Você vai começar a entender os outros, você vai começar a dar ouvido, e a pessoa vai olhar para você e vai falar, o que aconteceu com ele? Ele vai querer ser igual. E você vai começar a abrir os olhos de outras pessoas, entende? Então, não se entrega a essa escravidão. E é tão fácil, sabe, gente? Porque por que é tão fácil e ninguém fala, ninguém muda? Porque a gente olha para o mundo e a gente se identifica. Porque a gente olha para o mundo e todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então, parece que eu estou seguindo o caminho errado. E assim, isso é só o começo, sabe, pessoal? É só o começo. Isso que eu tô falando pra vocês, assim, é só 0,5% do que você pode mudar na sua vida. E eu quero que vocês olhem essa vida realmente com essa felicidade que eu olho. Claro que vocês vão ter momentos difíceis, mas vocês vão olhar para esses momentos difíceis e vão agarrar, entendeu? Com força, meu. Pô, se eu perdi o emprego, não. Por que eu perdi o emprego? Você tem que olhar para isso dessa forma. E aí é que tudo começa a mudar. Então, assim, entre no caminho do paraíso, que
entre no grupo primeiro aqui, Caminho do Paraíso, que é gratuito o grupo, né? E depois lá eu vou mandar para vocês R$ 47, mas quem tiver lá no grupo eu vou mandar R$ 27 por ano para você ter geopolítica, espiritualidade, né? Igreja, o que você precisa saber da igreja, a real história da tua vida. E o que você pode fazer em meditações. Eu vou colocar lá meditações para vocês, quando vocês estiverem ansiosos, quando vocês estiverem deprimidos, 5, 10 minutos, vocês coloquem no ouvido e vocês vão sair da depressão, vocês vão sair da ansiedade. Porque é só vocês se entregarem. Entende? Então, se você tá mal, se você já passou por um momento ruim, se você sabe alguém que precisa ouvir isso, manda essa mensagem para alguém, entende? Manda meu contato, manda meu Instagram. Manda ela mandar mensagem para mim, eu vou atender. Muitas vezes atendo gratuito quando a pessoa não tem realmente condições, entende? Eu quero ajudar vocês, eu quero que vocês vejam essa felicidade que eu vi. Tá bom? Então fiquem com Deus, deixa uma curtida aqui, pô, pelo amor de Deus, e se inscreve no canal. E vai lá no nosso grupo, aqui embaixo, tem um link do grupo, Em Busca do Paraíso. Lá eu vou mandar tudo para vocês. E eu mando também, às vezes a gente tem aula ao vivo. E lá eu consigo conversar com vocês, coisas que eu não posso falar aqui no YouTube. Beleza? Fique com Deus, até a próxima aí.